As mulheres na ciência são vistas num painel muito diversificado, com protagonistas de diversos países, crenças e etnias, mas todas com um ponto em comum. Elas conseguiram se destacar num campo muito valorizado pela sociedade, onde ainda se tem uma predominância masculina. Apesar dos avanços das últimas épocas, a desigualdade entre homens e mulheres ainda é presente. Isso é óbvio da nossa sociedade. A presença das mulheres, efetivamente, no espaço científico é algo muito atual. Isso é fruto da perseverança e da coragem que muitas cientistas tiveram há anos atrás. Ao longo do século XXI, o número de mulheres cientistas bem-sucedidas aumentou drasticamente, assim mudando a forma de pensar das pessoas. Woman in Science foi a obra mais detalhada a respeito da participação e realização das mulheres na ciência, feita em 1913 por um padre católico. De acordo com Schimberger, essa obra convidava as mulheres a atuarem no empreendimento científico e desencadearem a energia de metade da população. A partir daí, cresceu de forma incipiente a literatura de gênero científico e ganhou destaque e importância entre acadêmicos a partir dos anos de 1980. Depois de ser estudada por especialistas, diversas abordagens surgiram dessa obra, o que também criou um grande papel na inclusão das mulheres na ciência. Mesmo tendo essa mudança no pensamento das pessoas, ainda não está distribuído igualmente nas faixas altas e médias da carreira e dos postos de direção. Mulheres negras na ciência. No Brasil, a presença de mulheres negras na ciência é tão mínima, mas tão mínima, que chega a ser quase inexistente. Ainda que mais da metade da população brasileira, lá na casa dos seus 52%, é negra. Somente no ano de 2013, 5 anos atrás, o Conselho Nacional Científico e Tecnológico solicitou um levantamento para saber de onde vinha, quem fazia e qual a etnia das pessoas que realizavam as pesquisas. Dentre 90 mil bolsistas, o percentual das mulheres negras era apenas 5%. Isso afeta diretamente a utilidade dessas pesquisas, que, em vários casos, são desnecessários para a situação atual do país. O que vem da falta de pessoas interessadas em diversos âmbitos. O termo descolonização é referido a uma maior participação no percentual de pessoas negras na ciência, o que provém diretamente da colonização, por isso o nome, descolonização, que a colonização foi feita por pessoas brancas vindas da Europa, aqui no Brasil. Até o próprio país se voltava contra as pessoas negras. Muitas outras mulheres se destacaram no meio científico. Agora falaremos de algumas. Um exemplo é a Marie Curie, que foi a primeira mulher a ganhar o Nobel de Física e de Química. O de Física ela ganhou juntamente com seu marido em 1903 e o de Química ela ganhou em 1911, trabalhando sozinha. Ela também foi a primeira mulher a ganhar a dupla premiação. Marie Curie, como a Beatriz já citou no vídeo, foi a primeira mulher a ganhar o Nobel de Física junto com o marido e de Química sozinha em 1911. Foi a primeira mulher a ser admitida como professora na Universidade de Paris e também foi a primeira e única mulher a ganhar o Nobel 2 vezes. Como a gente viu, essa cientista polonesa com naturalização francesa foi a primeira em muitas coisas. Inclusive, foi ela que conduziu as primeiras pesquisas no ramo da radioatividade. Dentro de suas conquistas nós temos a descoberta do polônio e do rádio, a teoria da radioatividade, termo que ela mesma cunhou, e a técnica para isolar isótopos radioativos. Sob sua direção foram conduzidos os primeiros estudos sobre o tratamento de neoplasma. Uma curiosidade, apesar dela ter a naturalização francesa, ela nunca deixou a identidade polonesa de lado, tanto que o primeiro elemento químico que ela descobriu, ela deu o nome de polônio. Grace Hopper, considerada a mãe da programação de computadores, criou a linguagem comum orientada para negócios, a primeira linguagem complexa de computador. Entrou para a Segunda Guerra Mundial, onde ingressou na Marinha, chegando à patente contra-almirante. A Marinha a enviou a Harvard para trabalhar como programadora do primeiro computador de alta capacidade. Ela produziu o primeiro aparelho para processamento que usava ordens em inglês e batizou o primeiro bug de computador. Em 1986, aposentou-se da Marinha em caráter definitivo, naquela época sendo sua oficial mais idosa. Alice Ball foi uma mulher na ciência. Ela foi a pioneira no tratamento contra a hanseníase. Química norte-americana, foi a única pessoa a desenvolver um tratamento
eficaz contra essa doença, até os antibióticos aparecerem em 1940. Graças à química, um extrato desenvolvido permitia doentes em isolamento ao convívio social. Ela começou a sua formação na Universidade de Washington e um tempo depois ela se mudou para o Havaí para fazer a sua pós-graduação. Lá ela se tornou a primeira mulher afro-americana e a primeira mulher, no geral, a se formar numa universidade. No começo do século XX, a lepra começa a se espalhar e a única solução que se tinha era o isolamento. Com 23 anos, Ball desenvolveu um extrato de óleo injetável que era eficaz contra a doença. Com o método de Ball, os doentes já não precisavam ser mais isolados e podiam ver suas famílias. Com 24 anos, Ball faleceu e a causa da morte até hoje é um mistério. Rosalind Franklin foi uma cientista inglesa que nasceu em 1920 e morreu em 1958. Ela realizou muitos estudos importantes. Mesmo assim, não recebeu todo o reconhecimento que merecia. Foi ela que capturou a foto em que mostra que o DNA é uma dupla hélice. Porém, foram James Watson, Maurice Wilkins e Francis Crick que ganharam 4 anos depois de sua morte, em 1962, o Nobel de Medicina, com base em todas suas descobertas. Além disso, com outras pesquisas, Rosalind ajudou a entender o RNA, o carvão, o grafite e o vírus. Assim como muitas outras mulheres, Rosalind passou por diversos obstáculos para que continuasse a fazer o que amava. Ela passou pela negação de seu pai para que ela pudesse estudar e também passou por diversas desvalorizações de seu trabalho. Mesmo com a negação do pai, ela sempre estudou e também sempre foi uma excelente aluna, se formando sempre com honra. Não foi diferente quando, em 1945, começou a fazer doutorado na Universidade de Cambridge. Contando com a equipe própria, ela desenvolveu um importante trabalho sobre a estrutura molecular dos vírus. Mesmo após a sua morte, a pesquisa foi continuada por Aaron Kung, que posteriormente, em 1982, ganhou o Nobel de Química. Bom, conhecendo um pouquinho da história de Rosalind Franklin, vemos que ela foi muito importante na área científica. Ela ajudou diversas descobertas e, mesmo assim, não teve o reconhecimento que merecia. Isso vemos em diversas outras histórias de diversas outras mulheres, tanto no ramo científico como em outros. Ada Lovelace, matemática, escritora, nascida em 1815, filha do famoso poeta da época. Sua mãe, Isabella Milbank, abandonou o marido e criou a filha sozinha em 1815. Foi a primeira programadora da história. Sua mãe, Isabelle, deu um ensino extremamente rigoroso e só a base da matemática. Mais tarde, Catherine traduziu do francês para o inglês e ainda acrescentou suas próprias notas sobre a programação, o que deixou o documento ainda mais rico. Trabalhou também junto com seu amigo Charles Babbage, o cara que inventou a máquina analítica. Na teoria, foi apenas o processo, o que pode ser considerado um ancestral do computador. Nesse gráfico, podemos observar ao longo dos anos, até os dias atuais, a quantidade de homens e mulheres, tanto professores quanto alunos, na USP, Universidade de São Paulo. Observamos que no ano de 1930, a quantidade de mulheres e homens estava razoavelmente média, mas que no ano de 1940 até 1960 deu uma grande queda, mas que até os dias atuais foi subindo gradativamente, e que no ano de 2000 a quantidade de mulheres e homens estava igual ao de 1930. Nessa tabela podemos observar a distribuição dos trabalhadores da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vimos que o mínimo de mulheres do corpo docente é no Fórum de Ciência e Cultura, onde podemos encontrar 34 integrantes. E o mínimo de homens do corpo docente também é no Fórum da Ciência e Cultura, onde podemos encontrar 46 integrantes. Vimos também que o máximo de mulheres do corpo docente é do Centro de Ciência da Saúde, onde podemos encontrar 540. O dos homens também é do Centro de Ciências da Saúde, onde podemos encontrar 545. Já no Centro Administrativo, o total de mulheres é 23.
Já o dos homens é o triplo mais 10, ou seja, 73. As mulheres sempre estiveram presentes em todos os níveis do universo científico, embora a importância da maioria delas tenha sido relegada a segundo plano pela história.